Bom dia, pessoal. Hoje nós faremos uma aula prática sobre as leis de Kirchhoff, né? Vale lembrar que a nossa agenda 5 é exatamente sobre as leis de Kirchhoff, a nossa agenda 5 de eletroeletrônica. Sendo assim, é muito importante que vocês conheçam, né, como é o funcionamento das leis de Kirchhoff na prática. Né? Existem duas leis de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff nós dizemos que é a lei das correntes e a segunda lei de Kirchhoff nós dizemos que é a lei das tensões. O que nós fizemos aqui? Nós montamos um circuito, né, com resistências, né? Esses componentes eletrônicos que vocês estão vendo aqui são resistências, né? Ligamos numa fonte de tensão de corrente contínua, né? E temos dois aparelhos para fazer as medições, né? Utilizaremos um dos aparelhos para medir tensão e o outro aparelho para medir corrente elétrica, tá? São dois multímetros, né? Eles estão configurados, um para medir tensão e o outro para medir corrente elétrica, tá? Esse nosso circuito que vocês estão vendo aí é montado no nosso protoboard, né? Esse protoboard é o que a gente chama de matriz de contatos, né? É um circuito que eu tenho série e paralelo no mesmo circuito, tá? Eu tenho duas malhas, tá? Estas malhas vão passar corrente elétrica e eu tenho uma divisão de corrente elétrica. Vale salientar que a corrente total é a soma das correntes em cada uma das malhas, né? Portanto, vamos dar uma analisada nesse circuito. Bom, para medir a tensão, configurei o aparelho para fazer medições de tensão elétrica, né? E vamos medir a tensão elétrica em cada uma das resistências. Lembrando que tensão elétrica a gente sempre mede em paralelo com o circuito e corrente elétrica a gente mede em série com o circuito. Então, este aparelho aqui está configurado na escala de volts de corrente contínua, 20 volts. O que significa isso? Que nós vamos ter condições de medir tensões até 20 volts. Vou colocar em cima de cada uma das resistências para medir a tensão elétrica. Veja, o nosso ajuste aqui está em 12.9, praticamente 13 volts, é só você verificar a tensão. E vamos aqui medir a tensão elétrica em cada uma das resistências. Olha, na primeira resistência está dando 7,20 volts. Na segunda resistência está dando 4,65 volts. E na terceira resistência está dando 1,05. Se você somar a tensão em cada uma das resistências, vai dar a tensão da fonte de 13 volts. Lembrando, pela lei de Kirchhoff, pela segunda lei de Kirchhoff, mais especificamente, que a soma das três tensões tem que dar a tensão da fonte. Tá? Se eu medir a tensão em cima de cada uma dessas resistências também, né, vai haver 1,24 volts em uma delas, vai haver 1,47 em cima da segunda e vai haver 1,91 em cima da terceira resistência, né? Se eu somar a tensão nessas três resistências, vai dar a tensão aqui em paralelo delas, tá? Resumindo, eu tenho sempre condições de medindo a tensão em cada uma delas, saber que a soma de todas as tensões vai dar sempre a tensão da fonte para a malha 1. E para a malha 2, a soma da tensão nessa resistência, mais dessa resistência, mais dessa resistência, vai dar essa do meio aqui. Por quê? Porque essas três resistências têm a tensão em paralelo com essa do meio. Tá? Isso falando de tensão. Quando a gente fala de tensão, nós falamos da segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões. Quando a gente fala de corrente elétrica, aí lembre, corrente elétrica nós temos que medir sempre em série com o circuito. Tá? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, nós temos que abrir o circuito. Então, eu vou tirar um dos polos da bateria, ele vai ficar solto, tá? Eu vou colocar o aparelho num dos polos da bateria e o outro na resistência da onde eu tirei o aparelho, tá? Da onde eu tirei o aparelho de tensão, a fonte. Então aí eu coloco aqui, ó, e vai medir qual é a corrente elétrica total do circuito. Olha lá, 15,45, a escala que está aqui é miliamperes, então 15,45 miliamperes. Essa é a corrente total do circuito. Tá? Se eu quiser medir a corrente num dos ramos do circuito, eu volto o aparelho, a fonte de tensão, para o ponto, abro um ponto do circuito, abrindo um ponto do circuito, ó, o circuito está aberto, né? Aonde eu vou colocar o aparelho? Justamente onde eu abri o circuito. Então eu coloco o aparelho neste ponto e neste ponto aqui, ó. Ele vai medir a corrente elétrica que está passando aqui.
tá? Esta é a corrente elétrica que o aparelho está medindo. 3,67 é o quê? Miliamperes. Essa é a corrente nesse ramo do circuito. Tá? E dessa maneira eu consigo medir a corrente em cada um dos ramos do circuito. Consequentemente, eu tenho condições de saber qual é a corrente em cima de cada uma das resistências. Tendo a tensão elétrica e tendo a corrente elétrica, eu calculo a potência elétrica que cada uma das resistências está consumindo. Como é que eu calculo essa potência elétrica? A tensão vezes a corrente. Aí eu vou saber qual é a potência em cada uma das resistências. Tá? Através dessa teoria eu consigo determinar qual é a tensão e corrente em cima de cada uma das resistências. Por quê? Isso é muito importante para a gente, porque imagine essas resistências se fossem alguns equipamentos, alguns componentes elétricos que tivesse que saber qual é o consumo de cada um deles. Através da tensão e da corrente eu descubro o consumo em cada um dos componentes ou dos equipamentos elétricos. Tá? Eu acho que por hoje é o que a gente precisava saber de tensão e corrente elétrica. Lembrando, tá, que sempre eu tenho, novamente, eu sempre lembro isso em toda a aula e vou lembrar novamente. Tensão, eu sempre tenho que medir em paralelo com o componente e corrente em série com o componente. Vocês observaram que através deste aparelho configurado como voltímetro e deste aparelho configurado como amperímetro, eu consegui medir tensão e corrente num circuito que tem resistências em série e resistência em paralelo. Consequentemente, eu consigo, através dessas medidas, aplicar o que a gente chama de leis de Kirchhoff. Obrigado. Quarta-feira teremos a aula teórica de leis de Kirchhoff, mas como aula prática, eu acho que é isso que a gente precisava mostrar para vocês hoje. Obrigado.